tá? Então, o que acontece? A gente, ao longo desse ano, a gente conseguiu ver quase que todos os capítulos do livro. Na verdade, eu arrisco dizer que foi até tudo. Mas, obviamente, isso fala sobre o livro todo. Inclusive, vocês vão ver que eu não coloquei tudo de memória. A gente vai falar depois sobre a formação reticular. Não coloquei tudo de formação reticular, mas sim você dá uma aula. Eu tenho sempre que considerar, por exemplo, isso aqui é uma aula muito teórica. Vai ter muita coisa escrita ali. Eu não gosto de colocar muita coisa escrita, mas tem certas coisas que eu tenho que colocar porque senão eu acabo esquecendo de falar para vocês. Bom, mas eu sempre tento conciliar com figuras. Tem que dá para conciliar, porque essa aqui é a ideia da anatomia. Então, essa é a última aula. Mas, por que a última aula? Está acabando, né? E também, porque semana que vem eu não vou estar mais aqui. Nesse plano, eu vou estar em outra região. Então, eu vou falar sobre memória. Só uma situação. Não vou estar presente na prova com vocês. Mas não se preocupem que a prova prática, vocês vão ter ela. Eu sei que vocês devem ficar tristes com medo, mas vai ter. Vou estar. Fiquem calmos. Vai ter a prova prática. Calma. A gente quase convulsionou de raiva. Eu quero ter a prova prática para anatomia. Eu preciso. Meu Deus. Vai ter. A melhor parte foi assim. E serão 3 peças. 3 peças. Cada uma com uma questão. Então, não vai sobrecarregar ninguém. A intenção sempre é incentivar o aprendizado. Atenção nas aulas. Eu sempre dou dicas aqui. Dificilmente essa é a grande realidade. Sai da aula, as questões de prova. Então, presta atenção. Chega em casa, lê. Se tivesse, né? Eu sei que é muita coisa, eu respeito, mas também como estudante de medicina, chama os atrás. Verdade, a gente chama, nossa, tão velho. Agora, esse é 2004, se não me engano. Bem, e aí, mas se vocês tivessem lido todos os capítulos, né, referente a vocês teriam finalizado um livro de medicina, seria muito bacana, tá? Geralmente o momento de leitura é depois da aula, que fica mais fácil de ler. Então vamos lá, falar sobre memória. O que é memória? Até a cola está ali, a capacidade de adquirir, armazenar e chamar a informação para você, evocar a memória. Então, isso que é memória. Então, a aquisição também chamada de aprendizagem e a evocação chamada de lembrança. Então, isso aqui é memória. Você consegue reter informações para você sobreviver, né? E ganhar dinheiro, claro, isso é muito importante. E a memória ela é classificada de acordo com a sua função, com o seu tempo, o tempo que dura no seu cérebro, consegue reter. E isso aqui é aula baseada no Ângelo Machado. Sempre é assim. O dia que quiserem no livro, a gente faz aula baseada no livro. E classificado de acordo com a função, o tempo e o conteúdo. Então, memória é classificação de acordo com a função. Ela pode ser chamada de operacional ou de trabalho. O que é isso? Estou aqui conversando com vocês. Se alguém fala alguma coisa comigo, por exemplo, para poder manter uma conversa, por um breve, curto momento, eu preciso reter essa informação no meu córtex pré-frontal. Então, por quê? Porque eu preciso dar continuidade no raciocínio. Então, a memória operacional de trabalho é aquela que permite você operar, você trabalhar. Então, para isso, você precisa seguir uma sequência lógica. Então, são informações que são emitidas por alguns segundos ou minutos, para na sequência um raciocínio. Então, por exemplo, você está lendo uma coisa, você está lendo um texto lá, né, Shakespeare lá, aí você dá sequência à história de amor lá, você tem que entender que o cara morreu, sei lá o que, entendeu? Então você tem que ter essa ideia, para você entender a lógica do livro. Então, outro exemplo do que o livro demonstra, por exemplo, é você armazenar um número de telefone. Se não tiver interesse em uma pessoa fala esse nome para mim, não. Quase que babando do lado. Não grava nada. Tem que ter um interesse também. Só vou falar para vocês sobre o interesse. E o processamento é feito, como eu já falei, pelo córtex pré-frontal, na região dorsolateral e região medial. É essa região que vai determinar o que vai ser armazenado ou não, de acordo com a sua importância.
com a sua importância. Às vezes você nem está prestando atenção em muita coisa, mas acaba que você lembra de uma situação, você consegue lembrar de uma situação, porque você julga importante naquele momento. E a memória ela é do outro lado, é pelo humor, pelo alerta e pela motivação. Então, se você estiver triste, dificilmente você vai reter muita informação. Agora, nossa, que felicidade, cara, fazendo medicina, tem gente que não tem condição de fazer. Toda essa aula aqui maravilhosa, eu vou aprender sobre o cérebro, olha que felicidade. A felicidade vai facilitar o seu aprendizado. Bem como motivação, né? Ó, se eu estudar, se eu prestar atenção nessa aula aqui agora, o colega, o professor já falou que vai cair aula de memória, vai cair questão de memória. Eu vou acertar, eu vou ficar feliz. Aí a motivação é prestar atenção e tentar gravar as coisas. Agora, fala assim, pessoal, ó, vocês estão aqui agora, perdendo o tempo de vocês. Quem quer pagar a sua vida, vocês podem ir embora. Vocês vão querer, tem que ficar. Então, cadê a motivação? Zero. Zero motivação. Então, essa figura aqui vocês já viram, foi retirado o osso, né? Só para ter como referência o ele. Fiquei impressionado que me falaram que a gente nem ligava que isso aí não tinha giros. Eu tinha os 5 giros. Ó, os giros é igual tremendo do Smith. Bom, escrevi aula, a gente falou isso 2, 3 vezes. Bem, então, por que eu peguei essa figura aqui? A gente vê o córtex pré-frontal. Pré-frontal, antes do frontal, vamos dizer assim, para ajudar a gravar. Claro que tudo é frontal. Córtex pré-frontal na sua região dorso-lateral. Aqui encontra-se uma das áreas responsável pela memória operacional, aquela que permite que você grave por alguns segundos. Por alguns segundos. Isso aqui é uma visão inferior, né? Você está vocês já sabem isso. Isso para demonstrar para vocês que sempre tem que mostrar, relacionar com figuras. O córtex pré-frontal na sua visão ventromedial. Então, o que envolve? Envolve os giros supraorbitários e envolve o giro reto. Então, nós vimos. Para que isso aconteça, o córtex pré-frontal ele vai ter que ter conexões com diversas outras áreas. Tá? E essas conexões, seja com o giro do cérebro, com o córtex entorrinal, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, vocês já vão ver isso, o hipocampo, também será falado, o parietal superior já foi falado. Então, para que é isso? Existe uma conexão, uma conversa com essas áreas para ver, eu preciso gravar isso aqui ou não, isso já existe ou não, qual é a relevância do fato que está acontecendo aqui nesse momento. Então, sempre existe essa conexão recíproca de uma região para outra. Eu acho que essa etapa deve para entender isso, o cérebro ele se conversa entre si. E só para efeito de curiosidade, as pessoas que têm esquizofrenia, um dos mecanismos é o problema que acontece no córtex pré-frontal. A pessoa ela não consegue distinguir memórias que podem ser reais ou não, né? O vídeo de televisão, menino que sabe voar, super-homem, de memórias relacionadas à realidade. Tá? Ontem mesmo, por acaso, eu atendi um menino autista que tem esquizofrenia associada. E aí, eu não sei o que aconteceu, porque tem muito, graças a Deus, tem muito médico bom nessa cidade. Mas segunda, mano, que tem plano da Unimed, o maior plano que tem que ele passou por diversos médicos. A gente tem que, da vida, a gente tem que ouvir e ser crítico. Não pode acreditar em tudo que está sendo falado. Então, não sei. O Zé passou até como psiquiatra. Eu não sou psiquiatra. Falei, deixa bem claro, eu não sou psiquiatra. Mas ele tem esquizofrenia, provavelmente. Então, ele está me falando e tal. E até uma conversa aberta, eu digo com ele, porque o menino de 16 anos, 15 anos, vamos preso, para aniversário de 13, vou contar a história lá. E começava a falar assim, e de repente começou a falar coisas inexistentes. Tipo, literalmente sobre desenho animado, conversando comigo como se fosse uma coisa realista. E a mãe falava comigo, olha, ele não tem essa noção, por exemplo, sei lá, o fulano morreu, a avó dele morreu. E aí ele está
achando que a avó dele vai aparecer no aniversário dele. Então, assim, isso é esquizofrenia. A pessoa não tem uma capacidade de entender uma memória que é real, do momento real, da memória antiga que seja real ou não. Não existe essa capacidade de discernimento. Aí, para fez eu passei, eu fui para a avó. Fazendo a respeito não estava dando certo, ninguém nunca tinha mudado, não entendi nada. Tudo bem, vamos lá. Isso vai dar certo. A gente tem que, né? Sim, a gente tem que tentar. Mas acho que vai. Bem, a memória relacionada, memória classificada quanto ao seu conteúdo. Pode ser uma memória declarativa. Olha, eu estou afirmando para vocês que eu estive na aula de neuroanatomia na semana passada. Eu estive aqui. É uma declarativa, é uma memória biográfica, né, autobiográfica. É um evento que eu assisti, eu participei e muitos de vocês também. São memórias chamadas memórias episódicas. Tá? Então, nesse episódio da quarta-feira da semana passada, vocês estiveram aqui prestando atenção na aula. Agora, para entender, né, algo que contaram para vocês, filmes que vocês assistiram, olha, eu assisti Crepúsculo 7, eu vi, né, outra coisa, filmes, eu estava lá, eu vi o rosto de alguém, você reconheceu alguém, a aula de neuroanatomia, vocês estavam aqui. Agora, diferente do conteúdo da memória semântica, que é aquele que é o dado em si que você tem que reter. Tá? Olha, daqui a 5 anos vocês vão estar se formando e vocês vão lembrar que vocês estiveram aqui na aula de neuroanatomia. Mas vocês não vão lembrar o conteúdo de neuroanatomia de forma correta, total, claro. Tá? Então, vocês vão ter a memória episódica, mas provavelmente vocês não terão memória semântica, porque vocês estarão se dedicando a outras situações muito importantes também. Mas a sementinha está plantada, não está lá. Então, essa é a mesma coisa, né, com o conteúdo de medicina, que eu acabei de citar, de idioma. Né? Eu tive aula de inglês, quando eu fui para os Estados Unidos, eu ficava com meus cadáveres lá, quase que não ia acontecer com isso. Eu fui aprender a falar inglês quando eu estava no 6º, 7º mês. Eu fui entender, eu sei falar inglês agora, uma nanica lá experimentadora de vocês, eu ficava assim, não entendia nada que ela falava. Eu ficava só no laboratório, eu saía, estava no laboratório com meus cadáveres. Então, eu sei o momento, né, eu estive lá para aprender inglês, mas o conteúdo semântico, quando que eu aprendi conteúdo tal? Eu, sinceramente, não sei, não existe esse limite. Tipo, olha, eu aprendi o conteúdo tal, no horário tal, no momento tal. Não, você não vai ter isso, mas você teve o seu conhecimento semântico. Entendam por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque esse é o conteúdo da aula, então tentem o máximo possível entender o que eu estou falando, porque as coisas podem cair em prova. Vou falar uma coisa? Não, tá. E quando a pessoa tem algum problema, vai ser mostrado para vocês, em que há falha da gravação da memória declarativa, a gente chama que a pessoa, fala que a pessoa tem amnésia. Estava andando na rua, passou um carro, tudo deu pancada na minha cabeça. Pá! Caiu duro no chão. O que aconteceu? Posso não lembrar de nada. Então, no caso, se eu não tiver, posso não me lembrar de nada, de que aconteceu antes por alguns minutos, uma memória retrógrada que eu perdi. Ou eu posso ser levado para o hospital, né, chegar lá, depois de um dia, 2 dias, opa, voltei na minha casinha, cadê outro lugar? Eu tive amnésia anterógrada, ou seja, depois da pancada. Tá? Então vai ser diferente de retrógrada e anterógrada. É amnésia Anterógrada. anterógrada. Que é depois do evento. E também existe a memória processual, né? Para eu fazer alguma coisa, os processos cerebrais, fazer alguma coisa. Um dia eu tive que aprender, né? Por exemplo, para fazer cirurgia. Muitos de vocês já acreditam, não só na cirurgia, vocês não só tiveram que assistir muito antes de começar a ter a prática, como tiveram que praticar. Então, essa é a memória da prática de alguma coisa.
São as habilidades motoras, como andar de bicicleta, tirar um arco e flecha. São coisas muito realizadas de forma automática. Ai meu Deus do céu, tem uma velha sangrando aqui, o que eu fazia? Eu desmaiar? Hoje eu me lasquei, estava 13h30 da manhã, não estava regional, eu na cabeça, me lasquei. Mas é trabalho, né? Aí eu fui fazer a secção na Comércio Simval e rompeu uma artéria. O que eu vou fazer? Eu vou desmaiar? Não, eu não preciso desmaiar. Não, automaticamente eu já peguei o bipolar e comecei a comemorar. Quer dizer, eu não preciso nem pensar, não preciso nem pensar. Isso é memória processual, que tem a ver com o conhecimento semântico que um dia eu pedi, que é assim que funciona. É como se fosse uma resposta automática, tipo, a gente não pensa. Sim, você pensa para dirigir? É. Exatamente, as respostas mais automáticas. E daí está a importância, dos núcleos da base do cerebelo. Porque está dando aqui algumas informações dos núcleos da base do cerebelo. Porque, inclusive, dos núcleos orivares. E o Emerson Machado não comentou naquele capítulo de memória. Mas nessas localizações estão as memórias operacionais, tá? Estão no processual, procedural. É isso, né? São esses exemplos que eu posso citar aí, só para lembrar para vocês, se você pode acontecer com o seu núcleozinho, né? Olha onde é que está aqui o núcleo. Onde que são os núcleos da base? É aqui? Não. É aqui? É aqui. Tá? Aqui a gente tem o clube, o quadro externo, o quadro interno. A gente teve uma aula inteira falando sobre o mecanismo de movimento. Inclusive, quando a pessoa tem alguma coisa que destrói aqui, lembra-se de Parkinson, Tourette de Huntington, bota ela para pegar alguma coisa para você ver. Pode ser que ela tenha perdido a memória procedural. Pode ser que ela não consiga mais, na verdade, o comum, né, que ela pode errar o mecanismo de ação que ela planejou, que ela já tinha planejado no passado. Então, tanto nos núcleos da base, como no cerebelo. Principalmente nas células de vídeo, aí passa para o núcleo como relé, e aí vai. Bem, quanto ao tempo de duração, seguindo o mesmo Machado, depende muito do córtex pré-frontal. Afinal, a gente viu que ele que modula o que vai penetrar ou não lá no âmbito do agora, que a gente vai citar. Então depende muito de algumas coisas. Mas de forma geral, a memória de curto prazo, ela dura algumas horas, 6 horas, foi o corte do estudo citado no livro do Machado, um cara lá que colocou o tempo. E é aquela memória de curta duração que permite você finalizar um livro, né, ou então ter uma sequência de ideias durante uma conversa. Só que essa memória é uma memória que está suscetível a algumas operações, né? Você está numa festa, você bebeu um pouco demais, e daí o que acontece? Você está bêbado, tudo, você não lembra das coisas que estão acontecendo. E se no dia seguinte, às vezes você pode ficar amnésico ou não, mas você pode ter uma evocação de algumas lembranças. Só que essas lembranças, inclusive, podem não ser tão reais, né? O tal do valor interessa, né? Não vou falar a forma para vocês que não vídeo, tá? Mas seria educações e clínicos, com algo. Então, o que acontece? Para que haja a formação da memória, curta duração, existem mudanças bioquímicas nas sinapses neurônicos. São mudanças bioquímicas. E essas mudanças bioquímicas também acontecem no hipocampo. Já a memória de longa duração, ela que dura acima de 6 horas. O que acontece aqui já são modificações estruturais. Imagina só, eu sou um neurônio, estou abraçando aqui a minha mesa. Aí veio informação, toda vida repetindo, abracei a mesa e abracei aqui. Houve uma alteração estrutural, houve um aumento da sinapse, houve uma maior conexão por produção de algumas proteínas. E a memória de longa-duração também se encontra no hipocampo. Claro, tem vários lugares que você encontra relações. O que é o priming? Priming. O que é o priming? A evocação de memória baseada em uma lista, né? O pessoal quer começar a
acostumado, né? Quem diria esse aqui? Aí, você continua. Esse é o prime. Você consegue evocar memórias baseadas em uma pista. E envolve a área pré-frontal e as áreas associativas. Quais são as áreas associativas? Vocês já viram. Quais são? As áreas auditivas secundárias, as áreas visuais secundárias, o seu dicionário mental, que é a área de ver. Tudo isso é acionado e o córtex pré-frontal não tem conexões com essas áreas, para que você consiga lembrar, né? Então, por exemplo, tem aquele filme infantil que tem um elefante azul com orelha gigante, qualquer! Entendeu? Esse é o prime. Esse é o prime. Você muito filme infantil, eu tenho minhas filhas. Bem, falar um pouquinho do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura que se encontra no lobo temporal. Tá? O lobo temporal, vou mostrar para vocês. Na verdade, se você fizer uma dissecção, figura assim, tá? Mas se você fizer uma dissecção no giro temporal médio e aprofundar, você vai cair no ventrículo lateral. E o hipocampo ele forma o chão do ventrículo lateral. Por que isso é importante? Porque isso a gente pode ver hoje. Quando você não lembra da peça, a gente vê. Então, o hipocampo ele recebe informações pelo córtex endocrinal. Eu vou mostrar uma foto para vocês. As informações têm que chegar no hipocampo. Chega por onde? Córtex endocrinal. Daí, pelos córtex, ele envia informações para os córtex maxilares, e daí ele vai para os núcleos anteriores do tálamo. E daí, do núcleo anterior do tálamo, é que vai para outras regiões, como, por exemplo, o giro circular posterior. Não sei se você está falando. E o hipocampo ele recebe aferências de diversas regiões, tá? Por exemplo, a área da inventário ventral, que nós já vimos, que é a área da recompensa. Tudo isso nós já vimos, que é relacionado à área de recompensa. A amígdala lateral é uma área de recompensa. Então, assim, depende muito da sua motivação para você reter informação. Então, como a gente viu já, nós já vimos que a área pericardial, a amígdala, está relacionado a ela ativar em situações prazerosas. Se você estuda de um jeito confortável, talvez você tenha que crescer primeiro a autonomia. Se você estuda de um jeito confortável, de um jeito prazeroso, um tereré do lado, não tão tereré estágio, vocês não ficar doido, não vai vir direito. Eu não gosto de ouvir música, que a gente gosta. Então, você torna um momento mais prazeroso, portanto, a chance de você reter informação é maior. Essa aqui é a outra vida. Bom. Então, vocês já viram essa figura da vida? Isso também. O que aconteceu aqui? O hemisfério esquerdo foi seccionado, retirado, deixado o lóbulo central, o central de repouso central, o sul central. E aqui interessa muito que não, só para a gente ter uma noção aqui, mas isso a gente está falando disso aqui. Esse aqui é o hipocampo. Então, o hipocampo, aqui está vendo o giro temporal superior, giro temporal inferior. O giro temporal médio, foi retirado. Quando você retirou o giro temporal médio, inclusive, cirurgia de epilepsia, né, que foi a privilégio da São Paulo, você abre o giro temporal médio e você cai no hipocampo. Obviamente, quando você cirurgia de epilepsia, toda a causa é o hipocampo, né? Tem vários estudos disso aí. Então, aqui a gente consegue observar o hipocampo, a cabeça do hipocampo. Isso aqui é o ventrículo lateral, tá? A sua porção anterior, o corpo, né? O corpo frontal, o corpo, o átrio. E esse aqui é o corno temporal do ventrículo lateral. O corno é cavidade, de forma de X. Então, aqui está o ventrículo lateral, toda a sua extensão. E aqui está o corpo temporal do ventrículo lateral, sendo mostrado aqui que o hipocampo ele forma parte do assoalho, do chão do ventrículo, do corpo temporal do ventrículo lateral. Destacando aqui também a cabeça do hipocampo.
vista do cirúrgico, da cirurgia do UFC, a gente geralmente pega a cabeça e o campo e 1 ou 2 centímetros para trás. Pode tirar demais, senão se destrói a memória da pessoa, os lados que são tudo memória de longa data. Essa visão aqui é uma visão de superior para inferior. De superior para inferior. O que aconteceu? Tudo que estava aqui assim foi retirado para que se pudesse ter uma visão do hipocampo de cima para baixo. Então aqui está o hipocampo de cima, o hipocampo aqui. Aqui é o fórnix. Não dá para ver o giro denteado, mas eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é o giro parahipocampal. O hipocampo, ele repousa em cima do giro parahipocampal. Isso aqui vocês já entenderam o famoso encéfalo. Se toda nenhuma você sabe que esse aqui é o terceiro dedo. Isso aqui é vários detalhes. Eu não vou entrar com vocês. Então, o giro parahipocampal, marcado. O hipocampo repousando em cima do giro parahipocampal. O hipocampo repousando em cima do giro parahipocampal. E essa aí é a cabeça do hipocampo. Esse aí seria o corpo do hipocampo. Giro denteado. Giro denteado. É uma informação muito legal isso aí. Tentem reter essa informação. Vai, cara, olha aí o interesse. O que acontece? O giro denteado, ele é responsável para que você tenha um entendimento da temporalidade. Quando que a gente tem essa memória? Por exemplo, estou na aula de neuroanatomia. Lá. Aí, foi aula de anatomia antes. Eu fiz aula de anatomia quarta-feira passada. Isso foi antes ou foi depois do meu café da manhã? Sei que é uma coisa meio lógica, igual outras situações. Mas é um exemplo que eu vou perguntar. Então, você tem noção? Foi antes ou depois do almoço? Agora não é tão lógico assim mais. Porque vocês têm aula de manhã e de tarde. Foi antes ou depois do almoço? Então, graças ao seu giro denteado, você lembra bem a aula de anatomia depois do almoço. Então, você tem uma noção de quando que aconteceu a sua memória. Oi? Noção do tempo. Noção do tempo, né? De quando que você teve essa memória? A sua aula de neuroanatomia semana passada foi antes ou depois do almoço? Você sabe? Foi antes ou depois do almoço? Você está falando o quê? Oi? Oi? O que você está falando? Depois do almoço. Conversa de Bíblia. Então, você me deu essa resposta graças ao seu giro denteado. Porque agora que você tem uma relação temporal, né? A anatomia é depois do almoço. Eu tive. Quando que eu tive? Depois do almoço. Então, isso aí é muito legal. E aqui, nessa visão, tem uma visão. E publica, tá? Visualmente publica. Vocês já devem ter percebido que esse aqui é o giro parahipocampal, tá? Isso aqui é a cabeça do hipocampo e o giro denteado bonitinho. Curiosidade, né, gente? Eu sei, tenho certeza absoluta que a peça não vai ter isso. Vamos olhar, né? O giro denteado está ali. Agora eu sei que lá tem um hipocampo, né? O giro parahipocampal. Aqui é o fórnix. O fórnix, então, o efeito de referência para possível prova prática, eu acho que não vai ter isso. O fórnix fica medial ao giro denteado. O que o giro denteado faz, então? É responsável pelo quê? O que você acha? Você lembra? Você lembra da sua memória? A gente já me diga. Tem memória, tem muito de informação. É uma secção histológica. Vocês devem ter tido aula de histologia, não sei se tiveram aula disso. Então, olha que coisa, é bonito, na verdade, se eu parar para pensar. A gente está tendo uma secção coronal, assim, ó. Coronal da região aqui do hipocampo. Detalhes, né? Todo o tampão, detalhes. Mas isso aqui é o hipocampo. E aqui encontra-se o córtex abdominal. A primeira vez que eu estou mostrando aí para vocês o córtex abdominal. E a partir daí, né, claro, são vários livros, né, pessoal? O negócio vai para frente, para trás, tudo aqui daqui, várias comunicações. A partir daqui que as informações chegam para o hipocampo. O hipocampo está aqui. Agora olha que legal, tem o livro do corpo genicular lateral, lá no canal. Caldo protocolares. Começa a ver as coisas, botar o hipocampo repousando no quê? O giro parahipocampal,
dizer que não. Não pode recebe todos os formas, enviando para o dia do enviado, pegando o campo, altamente diretamente para o futuro. Então, o apóstolo cerimonial é justamente essa região aqui, ó, a região mesial do lobo temporal. Ela é responsável pela transmissão de informações que chegam no hipocampo. E isso aqui é importante, ó. Alzheimer. Alzheimer. Olha, não, a pessoa tem o alemão por ele, tá? A área destruída na doença mental, uma das primeiras áreas a serem destruídas na doença mental. Professor, você falou que a informação que chega no hipocampo? É, através do córtex hipocampo. Então, essa aqui é a região. A gente tem aqui o giro para hipocampal, já estudei algumas vezes. O hipocampo repousando nele. E aqui a gente tem o lobo temporal. Isso aqui é referência na hora da prova. A amígdala, já vou falar, né? Tem a ver com a memória emocional. Vocês devem lembrar que eu citei. Olha como é que é legal isso aqui. Memória emocional. Para pensar. Memória emocional. Como que você entende memória emocional? Eu gosto de uma de. Oi? Cheiro do bolo da avó. Eventos situados a memória emocional, a parte da vida. Nojo na cara de alguém. Você tem de vocês a questão da você também, né? Cheiro, tanta Sim, coisa. muita vez. Inclusive, a porção centromedial da vida está relacionada à recepção de olfato, né? Olfatória. Aí, o que eu quero destacar para vocês aqui, na aula passada, eu falei assim, olha, a pessoa pode até tomar uma pancada na cabeça e ter a famosa tasopagilogia e não reconhecer a sua face. Mas se esse indivíduo aqui, ó, que eu não sei quem é mais, se ele tivesse assim, eu vou saber que ele está bravo. Por quê? Por causa da amígdala. A amígdala é responsável pelo reconhecimento das expressões faciais. Bom, claro, também tem outras coisas mais. Mas, olha a pegadinha da prova que eu vou jogar. Falando, vai rápido. Vai rápido, eu já fiz várias vezes. Boa galera que errou. Infelizmente, eu não sei o que vai ser. Ó, olha a questão de prova, cara. Olha que bonitinho. Está inspirado. A gente pode repetir a prova. Quase que você perdeu a questão de prova. Então, tudo bem. A questão vai estar assim. A amígdala é responsável pelo reconhecimento da face. A gente vai errar. Tchau, risco. Riscou. Quase arranca a máquina fora. Não. É expressão facial. Isso, aí a letra C lá. A amígdala é responsável pelo reconhecimento da expressão facial. Certo, oba! Entendeu? Esse que você acerta ou erra a prova. São essas coisinhas que eu estou falando que pode cair, que provavelmente vai cair, porque eu não tenho muita criatividade. Entendeu? Eu estou falando que eu acho que é importante. Pode ser que caia. Tem gente que vai errar. Não é para errar. Eu quero que você acerte, eu quero que você Responsável pelo reconhecimento facial. Beleza. Uma outra região, tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é relacionado à memória. Então, córtex singular posterior. Singular, giro do símbolo. Olha aqui, ó. Está bem direitinho na ressonância, ó. O que é isso aqui? Ah, vocês estão sendo vendo? Se disse a Leonardo também, já estão na frente de muita gente, já estão sério. Mas por enquanto, espero que vocês continuem. Então tem gente que olha essas imagens e não sabe você nada, cara. Entendeu? Isso é legal, que bom que vocês se conheceram. Desafio. Cadê minha que só estava calado? O que é isso aqui, moça? Fala. Ah, acertou! Fala, meu! Cadê a menina? Cadê a menina? Legal! O que é isso aqui? Cerebelo. O que é isso aqui? Vocês estão craque, velho. Já sabe mais muita gente. Vão sério com vocês. Eu não estou brincando. Vocês sabem muito. É verdade. Não sério, vocês estão falando possível. Mas no futuro, infelizmente, essa realidade, a memória semântica, ela vai desaparecendo. Eu vou mostrar para vocês por que isso acontece. Tá? Mas essas coisas mais dramáticas, assim, eu espero que vocês lembrem.
Então, o que nós temos aqui? O que a gente tem em cima do corpo caloso? Símbolo do símbolo. Símbolo é 5, né? Parece um 5 aqui, ó. E a gente vai lá na região posterior. Tá? Ele recebe informações, aferências, tudo para os interiores do tálamo, que recebe aferência do corpo animal, através do fascículo mamífero alâmico. Então, ele envia o tálamo, os corpos anteriores. Olha como é a relação, a região mais anterior do tálamo, a região mais anterior do tálamo, bem compatível aqui com a região posterior. Ele tem informações para outras regiões, mas também para a região posterior do índice. E aí você vai ter uma memória topográfica, caminho dos cenários novos. Estou andando aqui na primeira vez que eu entrei aqui na vida, fiquei meio perdido. Verdade, não sabia nada. Até hoje eu não sei. Tem um laboratório aí que eu não sei, lá no Terra, né? Eu não sei chegar lá, eu acho. Não sei sim. Mas enfim, qual é a região do seu cérebro que está entendendo topograficamente? Ó, e vai reter informação, né? Eu estou falando na sua. Pessoal, eu estou falando da sua localização espacial. Você está falando da sua noção de onde estão as coisas. Diferente. Então, como é que eu sei chegar aqui na sala? Um dos mecanismos, né? É o giro do ciclo, então você virou e reteve a memória dessa informação. Vocês chegam a lembrar que eu acabei de falar que a porção anterior, o sistema límbico, é mais relacionado às emoções, depressão, etc. Pois a região posterior é isso aqui. Memória topográfica, caminhos e cenários novos. A lesão causa desorientação. É para cenários novos. Cenários novos. Os armazenares, aí tem outros mecanismos que eu vou falando. Por exemplo, na minha casa, se eu apagar a luz, no escuro eu sei andar dentro da minha casa. Aí não é do córtex singular. Porque nesse momento, cenário, aí eu já tenho, você já está com uma memória consolidada. Você vai colocando mais de outras regiões também. Lembra que eu falei das regiões secundárias, área visual secundária, que você viu e entendeu onde está. Tá, só postar para vocês aqui. O núcleo anterior do tálamo. Os núcleos anteriores do tálamo estão aqui, ó. E eles região mais anterior corresponde a isso aqui. Tá? E só para relembrar, né? Córtex para hipocampo. O giro tem cúmplice abaixo, né? Ocupa a região, parte posterior do giro para hipocampal. Por quê? Porque na frente de cima está o hipocampo. Não é a atividade, a audição cerebral, atividade ativada na presença de cenários novos para ambientes complexos, uma boa faculdade por dentro. Então, se fizesse uma ressonância neurofuncional, que quando você consegue ver seu cérebro sendo ativado diante de algum ato, estou falando que agora, minha área de bloqueio está ativada, estou tendo estímulo de luz, meu córtex occipital está sendo ativado. Então, no teste, quando você observa cenários novos, e fins de memória, também o seu córtex hipocampal é acionado. Não é ativado por objetos simples. Sei que vocês lembram, sei disso. E vocês lembram que no giro temporal inferior é que há o reconhecimento, né, de alguns objetos, dos transformes, etc. E o giro para hipocampal, na sua região posterior, aqui, ó, você viu o hipocampo, na sua região posterior é o córtex posterior do giro para hipocampal. Então, isso aí. Área de associação do neocórtex. Envolve esse memória de longo prazo. Você aprendeu a falar, né? Qual é a área da fala do seu dicionário mental? O giro supramarginal, onde encontra-se a área de verbo. Tem conhecimento de fases, tem cruciforme, sei que você é você, que eu te vi. Posso não saber seu nome, mas eu conheci sua face. Então, graças ao cruciforme, tem conhecimento de objetos, mais que o temporal e figura. E outras coisinhas mais. No passado, na última prova, ou na penúltima prova, eu cobrei. Falei do Brad Pitt, que ele tinha razão de filosofia, eu cobrei, cara. Qual
áreas diencefálicas relacionadas à memória, basicamente o corpo granular, pertence ao campo total, né? Pertence ao total. Essa figura aqui vocês devem lembrar, esse aqui é o circuito de Papez, não foi recuperado, o circuito de Papez, ele é incompleto. Claro, foi muito bem feito. Hoje o cara, eu não estou fazendo esse cara aqui. Eu quero também para isso na pesquisa. Mas, o que acontece? Descobriu toda uma circuitaria que também está relacionada à memória. Veja bem. Tiro para hipocampo, fones até o mamilo, do mamilo até o globo orbital, do mamilo até a região frontal, uma porção anterior do símbolo, na porção posterior do símbolo, e volta de novo secretaria de substituir. Então, isso é fantástico, é relacionado à memória. No time certo, a gente pensa sempre nos formas animais. Bem, vamos lá. Mecanismo de informação de memória. Ocorre de forma paralela e não sequencial. Então, eu posso estar aqui conversando com vocês e não gravar absolutamente nada que está acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo, ainda que sem querer, eu posso estar gravando alguma informação, ó, aquela moça de óculos está sentada lá, gravei, estou lembrando disso. É um exemplo. Então é a forma de forma paralela e não sequencial, não necessariamente passando por isso aqui, ó, invocando, pensando nos esportes, no final e todos aqueles outros. Por quê? Porque o cérebro ele se comunica, né? Eu já vimos várias vezes aqui, existe muita comunicação abundante. Então, formação da memória, da visão. Eu sei que o elefante é elefante, porque quando eu lembro do elefante, minha área vai vibração, eu quero isso tem original. Não precisa muito para lembrar da coisa. Posso usar o meu córtex visual. Mecanismo de consolidação. Como que eu aprendo, né? É o aumento da persistência de resposta do neurônio e estimulação. Então, você está sendo estimulado o tempo todo numa informação. Por isso que eu sempre falo, tratando lá aqueles menininhos, aprendizado, fala para a mamãe, aprendizado é repetição. Aprendizado é repetição. Se você for ver uma vez só, se você seja uma anomalia, esperto, inteligente, você não vai aprender tanto quanto você poderia aprender. Só aprender uma coisa, não, você aqui joga fora, não bota para casa, não serve para nada. Não é assim. Isso aqui é uma introdução de uma matéria, isso aqui abre o caminho para vocês poderem ler e aprender. Então, vocês têm que colocar aqui grande, repetitiva, ou seja, uma persistência de resposta de neurônio, uma estimulação repetitiva, de um axônio que faz sinapse com ele. Então, o axônio está toda hora cutucando a mesa, né? Uma hora a mesa faz o quê? Ela muda de estrutura. Então, aqui há uma mudança da estrutura física do neurônio, chamada de potencial de longa duração, que pode durar meses. Assim, se proteínas que mudaram a estrutura e formação de novas sinapses. Esquecimento é o contrário. Estou falando de memória de longa data. Memória operacional de trabalho já é configurado que você não vai precisar. Então, nem existe formação de sinapses. Esquecimento, então, é o contrário. É a atrofia, literalmente, das sinapses por falta de estímulo. Se você não tiver o estímulo, a sinapse se mantém, pode até aumentar. Tá? Por isso que até hoje eu estou mantendo minhas sinapses raquetinhas, não vai crescer, continua assim, né? Então, uma melhora, sempre tentar melhorar, sem misturar. Porque esquece, normal. Essa hora acabou, mas tem mais um. As sinapses por falta de estímulo. Se ficar velho, professor, e continuar tendo Só você ler.